Ele quis levar minha mãe à morte! Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar não. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família, tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. O Congresso está de 4 com a calça arriada. Brasil, vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade, eu não tenho medo de vocês. E vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender coisa de covarde. Vem aqui e pegue comigo. Na minha mão, tá aqui. Esse vídeo traz à tona uma denúncia impactante feita pelo senador Marcos Doval, que desabafou sobre perseguições políticas e violações de direitos fundamentais. Ele acusa o Supremo Tribunal Federal de utilizar o judiciário como ferramenta política, atacando parlamentares opositores. Esse vídeo traz à tona uma denúncia impactante feita pelo senador Marcos Doval, que desabafou sobre perseguições políticas e violações de direitos fundamentais. Ele acusa o Supremo Tribunal Federal de utilizar o judiciário como ferramenta política, atacando parlamentares opositores. O caso envolve não apenas questões nacionais, mas repercussões internacionais, incluindo violações de tratados internacionais e direitos humanos. Além disso, o senador menciona represálias contra sua família, como a suspensão de recursos financeiros e o bloqueio de seu passaporte diplomático. O pronunciamento é histórico, carregado de tensão e revela documentos que ele afirma provar crimes cometidos por membros da Suprema Corte. Bom, presidente, eu quero mostrar isso para o Brasil. Hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Doval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Doval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Doval. Quem fez o recurso? O setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender coisa de covarde. Vem aqui e pegue comigo. Na minha mão, tá aqui. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo. Simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceu que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte,
Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores, estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Antes que eu termine de ler, também apresentar para vocês o seguinte: fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos, com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card, depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então o tratamento é totalmente diferente. E como ele suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Tem uma faculdade que ela estava fazendo. Então, ele simplesmente violou os direitos de uma cidadã americana. E eu fiz a denúncia para que ele também responda pelos mesmos crimes que foi apresentado por uma outra cidadã com dupla cidadania, americana e brasileira. A denúncia foi entregue diretamente para o assessor do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, para que ele responda por crime de Global Magnitsky Human Rights, que é aquela morte financeira e o cancelamento do passaporte. Seção 7.031 do Departamento de Estado, que impede a concessão de vistos a indivíduos responsáveis por perseguição política e violações de direitos humanos. Perseguição política, Alexandre de Moraes, é crime contra a humanidade. Saiba, o senhor, não, você, que perseguição política é crime contra a humanidade. Não é só botar as pessoas no paradão e e fuzilar, e nem botar na câmara de gás. Perseguição política é crime contra a humanidade. E o que vocês fizeram hoje, vocês todos, os ministros que aqui eu li, cometeram um crime contra a humanidade. A violação da Constituição, os tratados internacionais, o devido processo legal. Inicialmente, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes já representava um abuso de autoridade e perseguição política, crime contra a humanidade. Entre no Google, no GPT, onde vocês quiserem para ver. Perseguição política caracteriza-se como crime contra a humanidade. Não é violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. Com a confirmação unânime do agora, com a confirmação unânime pelo colegiado da Suprema Corte, a ilegalidade não apenas se mantém, mas se agrava, pois se transforma em um consenso institucionalizado dentro do judiciário, usando o judiciário como uma ferramenta política. Essa conivência de mais ministros com uma decisão arbitrária torna o caso ainda mais grave, pois mostra que não se trata de um ato isolado de um ministro, mas de um movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos fundamentais de um parlamentar opositor, comprometendo a separação dos poderes e o Estado democrático de direito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu peço que paute logo a petição apresentada por 42 senadores pedindo para a queda de todas as liminares, que o Pacheco se acovardou para pautar. Crimes e violações cometidos com bloqueio do passaporte diplomático, violação da Constituição Federal, artigo 53, artigo 5º, artigo 2º, que fala da separação dos poderes, violação, o STF
ao compactuar com uma decisão monocrática e ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente aqui no Legislativo. Tratados internacionais, convenções de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação, a restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas e internacionais. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia para um órgão internacional, para um americano que tem a permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. Eu não estou tendo conhecimento de absolutamente nenhuma denúncia. Até sobre o dia 8 de janeiro, que disseram que eu poderia ter tido envolvimento, nem nos 30 e poucos nomes que saíram, não saíram o meu. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José. O artigo 22, direito de circular livremente. Toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem o direito de circular e por ele sair livremente. Violação, bloqueio de um passaporte diplomático sem processo legal válido, fere princípios essenciais da Convenção. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Gravidade endosso do colegiado do STF é ilegalidade. Inicialmente a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que não se trata mais apenas de um ato isolado de um único ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com uma violação grave dos direitos fundamentais e da separação dos poderes. O Congresso está de 4, com a calça arriada. Ao agir dessa forma, vocês do STF estabeleceram um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos sem a necessidade de acusação formal, sem a participação do Ministério Público, da PGR e sem o respaldo legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, que é crime contra a humanidade, contra outros membros do Congresso. Então hoje sou eu, amanhã é você, Girão, amanhã é você, Cajuru, e os outros senadores, vocês que estão na mesa presidindo. Vai ser olho a olho, dente por dente, ou nós vamos cumprir o nosso juramento da Constituição? Essa decisão abre margem de futura perseguição política. Perseguição política hoje é caracterizado, busquem, se informem, crime contra a humanidade. E quem é condenado por crime contra a humanidade tem 70 países democráticos que podem condená-lo à revelia, à prisão perpétua, porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra os bolsonaristas, não é um crime contra os de direita, não é um crime contra brasileiro, é contra a humanidade. Ou seja, qualquer país do mundo pode condená-lo. E aqui, eu vou falar uma questão, só mais um pouquinho, presidente, estou terminando, que fala numa questão perigosa, que o judiciário se torne, não, ele já se tornou um instrumento de retaliação contra opositores políticos. Alguma dúvida, Brasil? Alguma dúvida, senadores? Que o STF se tornou a arma dos militares? Prender um general para dizer, fica quieto no teu canto, que não tem golpe com militares mais. Nós estamos num golpe de Estado moderno, somos nós. E abriu a boca, preso. Tem alguma dúvida? Brasil,
vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade. Eu não tenho medo de vocês. Inclusive, me impediu de estar aqui falando. Eu não vou abrir mão, porque eu vou seguir o que está na Constituição e não o que está sendo decidido por uma corte política e perseguindo a oposição. Vou denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Alto Comissariado da ONU, que coincidentemente quem vai presidir é o Marco Rubio, e todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. Tribunal Penal Internacional será denunciado pela ONU, Conselho de Direitos Humanos. A situação exige mobilização nacional e internacional para evitar esse tipo de violação. Sirva como precedente para outros abusos contra parlamentares, opositores políticos. A denúncia desse ato ilegal deve ser feita nas instâncias competentes, expondo o Brasil. Então, há alguma dúvida, e vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Vocês estão usando o judiciário como uma arma. Mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta. E vou seguir na luta, porque eu sigo a lei. E vocês, o ódio e a perseguição, não vão me calar, a não ser que vocês me mandem para o túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquecem, porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não. Tem já um requerimento para pautar que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só Davi pautar e for lido. Acabou. Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Há um acordo mundial, Capitão Stevenson sabe disso, com família. A polícia não mexe com a família de bandido e bandido não mexe com a família de polícia. É um acordo internacional que não é botado em papel, mas na família ninguém mexe. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. Só que eu não me corrompi, eu não entrei em esquema, e você já vai começar a pagar o preço dessa sua prepotência, desse seu ódio, e é claro que o mundo já viu as suas violações e crimes contra a Constituição. E eu peço aos senadores, vamos pedir ao Davi para que paute pelo menos a derrubada das decisões monocráticas, e assim a gente começa a mostrar que nós não estamos estagnados. Agora, você mexer com a minha família, não vai ficar. Eu vou até o final. Você só vai me... Nem se eu posso até ser preso em qualquer momento. Mas isso é pouco para a minha história de trabalho de vida. Você só vai me calar quando me ver morto. Goste do senador Marco Duval? Não goste. Ele é do meu estado. Nós não temos relações políticas nenhuma. Não sou próximo dele.
Ele não é próximo meu. Ele é senador da República. A Constituição, ele foi diplomado, foi votado, foi diplomado, foi empossado. E a Bíblia da sociedade, que é a Constituição, no artigo 53, confere a esses 81, depois ratificado pelo próprio senador Marcos Duval, quando disse que tinha 81 de 4, não são 81, Vossa Excelência ratificou, dizendo que são 42 que estão lutando e trabalhando, e a sociedade realmente não consegue entender, senador Plínio, e arrasta todos para a vala comum, quando uma casa como essa, que se houvesse realmente Constituição no Brasil em vigor, e a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura não é só dos da toga, porque lá tem de primeira classe e segunda classe. Há de entender, por exemplo, a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele não será julgado. Ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil. Há um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. Que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar. E essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados. E muitos com o voto das excelências mudas. Essa casa tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Se fosse um parlamentar de esquerda, de PSOL, do PT, o meu discurso seria o mesmo. A Constituição, o artigo 53, protege o homem que é votado, e a representatividade do voto do Estado é uma procuração para que o homem assuma a sua trincheira e fale em nome do cidadão que lhe deu um voto. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse: você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marcos Duval. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário desse país. Senhor presidente, eu fico envergonhado. Envergonhado porque sou obrigado arrastado para a vala comum. É assim que as pessoas pensam e elas não estão erradas. Conversava com o senador Girão, a sociedade está estressada. Esperar o quê dessa casa? Esperar o quê? O presidente é o dono da pauta. Já podia ter votado esse requerimento dele. São 42 senadores e senadores que votaram nele para a presidência. Regime totalitário. Jair Bolsonaro será julgado por pessoas que têm problemas pessoais com ele e não se julgam impedidos. Não sei se o senador Cajuru me permite. Se eu começar a falar e Vossa Excelência fizer assim com o dedo para mim, eu paro. Não, porque não é porque Vossa Excelência me telefonou. Quando o Flávio Dino veio a essa casa, o nobre senador Cajuru me telefonou. Era mais ou menos meia-noite. E o Cajuru me pediu, dizendo: Magno, eles estão muito preocupados que você toque no assunto da morte do filho do Dino. Eu aí, onde Vossa Excelência está, levantei esse microfone e denunciei o procurador de aulas, que foi omisso na questão da morte do filho de Flávio Dino. Quem tomou as dores fui eu. Sabe por que eu tomei as dores? Porque eu tenho um sentimento. Eu tenho um coração, era só uma criança de 12 anos. Sentimento que o pai dessa criança não tem. Quando chama inocentes ou pessoas que quebraram uma vidraça, baderneiros, e ele chama de terrorista. Ele que se proclama
aluno e discípulo de Lênin. O que fez Lênin? O que fez Lênin? Todo aquele choro daquele dia que eu o conheci, e ao ouvir a história da irresponsabilidade de um médico, e o procurador do Distrito Federal não reagia em favor de uma criança, e de uma mãe e de um pai, eu tomei as dores. Me permita, Vossa Excelência, eu ter falado isso, porque há um momento em que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu, quando vejo esse homem com a caneta na mão, um comunista tirano, um homem perverso, e que devia agradecer todos os senadores aqui que o defenderam, que tomaram as dores dele, que o conduziram na sabatina dele, que votaram aqui, é um homem que quer a humanização de bandido, de crimes, pois eles não se julgam impedidos. Quando o golpe começou na mesma data em que Flávio Dino fez uma fala para a imprensa, falando mal do TSE e das urnas. O senhor Lupe e Jair Bolsonaro não podia falar. E Jair Bolsonaro leu numa live, em dia 28, acho que de agosto, um inquérito que não estava sob segredo de justiça, pedido por Rosa Weber. Então, o golpe começou com Rosa Weber. Ela pediu à Polícia Federal para fazer uma investigação nas urnas, porque o PSDB de Aécio foi quem denunciou que houve lesões na eleição. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro só leu na live. E no outro dia, Alexandre de Moraes, o imperador, o cara, o inoxidável, Calígula, colocou sob segredo de justiça e criminalizou Bolsonaro. E aí? O desabafo do senador Marcos Doval reflete uma crise profunda na política brasileira. Ele questiona a postura de colegas parlamentares que permanecem inertes diante de decisões consideradas arbitrárias e abusivas por parte do STF. O desabafo do senador Marcos Doval reflete uma crise profunda na política brasileira. Ele questiona a postura de colegas parlamentares que permanecem inertes diante de decisões consideradas arbitrárias e abusivas por parte do STF. A situação descrita por ele não afeta apenas sua vida pessoal, mas também expõe um sistema que, segundo suas palavras, tem caracterizado um regime totalitário no Brasil. É impressionante como o senador detalha as consequências dessas decisões em sua família, especialmente ao mencionar a filha, cidadã norte-americana, cujos direitos foram afetados pelas medidas tomadas contra ele. Essa dimensão internacional torna o caso ainda mais grave, pois coloca o Brasil sob os holofotes de órgãos globais de defesa dos direitos humanos. A discussão levantada aqui vai além das figuras políticas envolvidas. Ela nos faz refletir sobre o papel do Congresso, a separação dos poderes e o futuro da democracia no país. Será que estamos caminhando para um cenário onde a liberdade de expressão e o direito à livre circulação serão cada vez mais cerceados? A discussão levantada aqui vai além das figuras políticas envolvidas. Ela nos faz refletir sobre o papel do Congresso, a separação dos poderes e o futuro da democracia no país. Será que estamos caminhando para um cenário onde a liberdade de expressão e o direito à livre circulação serão cada vez mais cerceados? Onde manifestações populares e vozes dissidentes serão silenciadas? Diante disso, resta perguntar: qual será a próxima etapa dessa disputa política? Se figuras como Jair Bolsonaro forem condenadas em julgamentos controversos, qual será o destino daqueles que se opõem ao atual governo? E, principalmente, o que o povo brasileiro pode fazer para evitar que essas práticas continuem? Nesse momento, a união e a conscientização são essenciais. Compartilhar informações como essa é um primeiro passo para garantir que mais pessoas entendam a gravidade do que está acontecendo. Enquanto ainda temos acesso às redes sociais e à internet livre, precisamos aproveitar essas ferramentas para disseminar a verdade e buscar soluções coletivas. Afinal,
O futuro do país depende da nossa ação hoje.